Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. O título, Discípulo Radical. O discípulo radical. Hoje eu estou vendo algumas cadeiras vazias, não sei se o pessoal está cansado ainda da festa de ontem, ou se é a proximidade com o final do ano já. O nosso texto base é Romanos capítulo 6, verso 13. Na verdade, nosso texto inspirativo. Romanos capítulo 6, versículo 13, que diz assim: ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Amém? Então observe o que Paulo está dizendo. Eu compartilhei isso no domingo passado. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos não oferecer algo a Deus, mas oferecermos a nós mesmos. Ofereçam-se não em parte, mas ofereçam-se completamente a Deus. Como quem? Como alguém que estava morto, ou seja, já não existia mais nada, e é ressuscitado, ou seja, como alguém que sai da morte para a vida. Então imagine que você não tinha vida, e você realmente não tinha, estava morto nos seus pecados, separado de Deus, e Deus vai lá através de Jesus e te dá vida nova, um novo nascimento através do Espírito, e agora você tem vida porque Deus te deu vida. E é com essa sensação e essa expressão de gratidão de alguém que já estava morto, mas agora por causa de Jesus tem vida, é que você se oferece completamente a Ele. Então eu não tinha vida, Ele me deu a vida, então eu não tenho dificuldade, eu tenho um prazer de dar essa minha vida que Ele me deu, eu a ofereço, eu consagro ao Senhor completamente, para que Ele faça de mim o que Ele quiser e para que através de mim Ele faça tudo o que Ele já havia planejado que eu faria. Então ser um discípulo radical não é uma sugestão. Ser um discípulo radical, na verdade, é um mandamento, é uma ordem, é uma obrigação. Deus, Ele não aceita menos do que um compromisso radical. Deus não aceita menos do que uma entrega radical, uma entrega completa. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que eu e você podemos ser um discípulo parcial, ou podemos ser um discípulo nas horas vagas, ou muito menos que podemos ser um discípulo aos domingos ou nos finais de semana. Não existe um versículo na Bíblia que nos dê margem para crer ou para entender um discipulado dessa forma, onde eu pratico o discipulado no final de semana, nas minhas horas vagas. O discipulado é integral, é se entreguem completamente a Deus, como quem saiu da morte para a vida. Uma frase que compartilhei domingo, quero refrisar ela aqui, uma frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte: a única coisa que o cristianismo não pode é ser uma entrega moderada. Não pode ser uma entrega moderada. Eu sou um cristão moderado, não existe isso. Eu sou um discípulo moderado. Ou você é discípulo radical ou nem discípulo você é, porque Jesus era radical. E quando eu falo radical, eu quero dizer completo, entregue-se completamente. Então ou você se entrega completamente ou você não se entrega. Não existe margem. Jesus não está pedindo um pedaço de você. Ele está exigindo a sua entrega total e completa. Então hoje nós vamos continuar a mesma pergunta de domingo passado. E a pergunta é: quais as características do discípulo radical? Nós já vimos algumas características domingo passado e vamos continuar vendo algumas características hoje. Então, quais as características do discípulo radical? Pegue seu esboço aí, pegue a caneta que está aí no bolso da frente. Você já pode anotar a primeira característica. O discípulo radical não permite que o não do medo vença o sim da fé. Complete aí. O discípulo radical não permite que o não do medo vença o sim da fé. A frase mais comum que o discípulo radical escuta o tempo todo é: você é maluco, você está perdendo o juízo, você não tem medo que isso dê errado?
Se você é um discípulo radical, as pessoas vão perguntar se você está doido o tempo todo. As pessoas vão perguntar se você perdeu o juízo o tempo todo. Você está ficando doido mesmo? Eu acho que você não tem juízo. Você não tem medo desse negócio de dar tudo errado? Sabe, eu escuto isso o tempo todo, e olha que eu não sou tão radical quanto deveria ser. Imagina aquele que é radical mesmo, igual Deus quer que sejamos. A gente escuta isso o tempo todo. Porque a opção de seguir Jesus e de obedecê-lo em tudo, não em parte, não no que me convém, não no que é agradável, mas a opção de seguir a Jesus e de obedecê-lo em tudo, é também a opção de encarar o medo diariamente. Por quê? Porque Ele nos manda o tempo todo fazer o impossível. O tempo todo Jesus nos manda ir além da nossa capacidade. O tempo todo Ele nos manda fazer coisas além das nossas forças, muito mais além dos nossos recursos. E isso dá medo. Se você é um discípulo radical, se você se entregou completamente ao Senhor, se você disse, eis-me aqui, sem reservas, você vai experimentar isso, porque o tempo todo, constantemente, Deus vai mandar você fazer coisas impossíveis, coisas que vão além da sua capacidade, além da sua força e além dos seus recursos. Deus constantemente vai colocar você em situações que estarão completamente fora do seu controle. O discipulado radical é estar fora do controle, porque quem está no controle é Jesus e não você. Você lembra da Arca de Noé? Se você ler a descrição da fabricação da Arca de Noé, você vai ver que não existia um leme, não existia uma direção. Entrou na arca, fechou a porta, e agora quem conduz para onde a arca vai é o Senhor. Você está fora de controle, porque é o Senhor que está no controle. Então, quando você se coloca radicalmente na disposição do Senhor, Ele constantemente vai colocar você em situações que estarão fora do seu controle. E isso, humanamente falando, é assustador, porque nós queremos ter o controle o tempo todo. Por exemplo, pequeno grupo, porque tem tanta igreja ou tantos pastores que têm medo de trabalhar com pequeno grupo, porque eles têm medo de perder o controle. Porque e aí, eu não vou estar controlando a igreja, e se um líder se rebelar e dividir a igreja? Então o medo de perder o controle faz com que eles façam algo bíblico para o bem da igreja. Então a gente está o tempo todo com medo, com medo e com medo, e Deus vai nos colocar em situações onde nós não teremos o controle. Isso é assustador, mas isso é estar no centro da vontade de Deus. Você sabe qual é a ordem mais repetida nas Escrituras? Por incrível que pareça, a ordem mais repetida nas Escrituras não tem a ver com amor, nem tem a ver com humildade, nem tem a ver com obediência. A Bíblia fala muito disso, mas a ordem mais repetida na Bíblia não tem a ver com isso. A ordem que nós mais encontramos na Bíblia é: não temas, não tenha medo. Aparece inúmeras vezes, diversas vezes: não tenha medo, seja corajoso, confie em mim, não temas. Por que será que Deus escolheu falar tantas vezes sobre o medo? O medo nem é um dos maiores maus da humanidade. O medo nem está naquela famosa lista dos 7 pecados capitais. Não tem uma lista aí que criaram dos 7 pecados capitais? O medo nem faz parte daquela lista. Ninguém é disciplinado na igreja porque sente medo. Olha, você não vai mais tocar no louvor porque você é muito medroso e isso é pecado, saia daqui do louvor. Ninguém é disciplinado, você não pode mais liderar um grupo pequeno porque você é muito medroso e isso não pode. Ninguém é disciplinado na igreja porque sente medo. Então por que que Deus diz tantas vezes: não tenha medo? Por que que Deus fala tanto sobre medo, mais do que qualquer outra coisa? A razão é porque o medo é o motivo número 1 pelo qual as pessoas evitam fazer aquilo que Deus manda fazer. O medo é o motivo número 1 pelo qual as pessoas evitam fazer aquilo que Deus pede que elas façam com as suas vidas. É por causa do medo
que muita gente rejeita o convite para seguir Jesus. E é por causa do medo que muita gente evita o convite para servir Jesus. Tanto para segui-lo, como para servi-lo, como para obedecê-lo. O medo é o motivo número 1 pelo qual as pessoas evitam fazer aquilo que Deus manda que elas façam. Você sabe quantas vezes a ordem não tenha medo ou não temas aparece na Bíblia? 366 vezes. É incrível isso. É uma vez para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto. É como se todos os dias Deus dissesse para nós, uma vez por dia, Ele dissesse: não tenha medo, não temas. Para cada dia do ano tem uma vez que a Bíblia fala: não tenha medo. O medo é o inimigo número 1 da fé. O medo, ele aumenta a sensação de perigo, nos faz sentir mais, achar que o perigo é maior do que realmente ele é. O medo, ele drena as nossas forças. O medo, ele embaça os nossos olhos e nos faz ver fantasmas onde não tem. Não é verdade? Você está lá dormindo no seu quarto, tudo escuro, de repente tem uma calça pendurada no armador e você está morrendo de medo, você já vê um fantasma ali. Acende a luz, era uma calça pendurada. O medo nos faz ver fantasma onde não tem. Inclusive, na Bíblia tem um relato disso. Quando Pedro andou sobre as águas, os discípulos estavam no barco, e a tempestade muito severa, e Jesus se aproxima, e olha o que diz aí, Mateus capítulo 14, versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. O medo fez eles verem um fantasma onde não tinha fantasma. Na verdade, era Jesus que estava vindo andando sobre as águas ao encontro deles, para socorrê-los no meio da tempestade. Mas o medo embaçou os seus olhos e os fizeram ver um fantasma onde na verdade existia o Senhor. É isso que o medo faz. O medo é como um caminhão carregado de concreto, com todos os pneus furados, amarrado na sua cintura. Ele não vai deixar você ir a lugar nenhum, principalmente ao lugar onde Deus quer que você vá. Pode ter certeza disso, ele vai drenar as tuas forças. Algumas pessoas dizem que o medo é capaz de transformar, fazer tempestade em um copo d'água. Tem uma situação ali que nem essas coisas todas, mas você está com tanto medo, você é tão medroso, que você começa a achar que a coisa é muito pior do que o que é. E aí você faz tempestade em copo d'água. Agora, se o medo faz tempestade em copo d'água, imagina o que ele faz numa tempestade de verdade. É isso que estava acontecendo com os discípulos. Foi isso que aconteceu com Pedro, por exemplo. Pedro está lá no barco junto com os discípulos, todos com medo, pensa que é um fantasma, mas daqui a pouco Jesus diz: não temas, não tenham medo, sou eu, Jesus, o Senhor. E aí de repente Pedro cria um pouquinho de coragem e ele pede ao Senhor para ir caminhar sobre as águas com o Senhor, e Jesus o convida: então venha. E aí Pedro sente medo de novo, porque agora ele vai sair do barco, mas ele, movido pela fé, cria um pouco mais de coragem, sai e anda alguns metros e olha para o vento, e olha para a situação, e olha para o mar e sente medo de novo. E mais uma vez Jesus diz: não temas. E a questão é, você acha que essa foi a última vez que Jesus precisou dizer a Pedro: não tenha medo, não temas, eu estou com você, eu vou te segurar? Você acha que essa foi a última vez que Jesus precisou dizer isso para ele? Claro que não. Andar sobre as águas, na verdade, foi só um aquecimento para o estilo de vida radical que Deus tinha reservado para Pedro e para os demais discípulos, e para mim e para você. O estilo de vida que Deus tem reservado para mim e para você, para aqueles que se propõem a ser seus discípulos, é um estilo de vida radical. E é por isso que nós temos que aprender a não deixar que o não do medo vença o sim da fé. Lembre-se, para cada dia do ano, Deus diz a você: não tenha medo. Diga para a pessoa do seu lado: não tenha medo. Então essa é a primeira característica de hoje do discípulo radical. Ele não permite que o não do medo vença o sim da fé.
Segunda característica, pega o seu esboço aí. O discípulo radical aprende que a presença de Jesus supre a ausência de pessoas. Complete aí. O discípulo radical aprende que a presença de Jesus supre a ausência de pessoas. O que eu quero dizer com isso? É que o discípulo radical, ou o discipulado radical, na verdade, é uma caminhada perto de Jesus, mas normalmente distante da maioria. O discipulado radical é uma caminhada longe da maioria. Se você é do tipo que gosta de estar com a maioria, se você é do tipo que gosta de estar com a multidão, não vá ser discípulo radical, porque discipulado radical normalmente não é uma coisa que a maioria aceita. Não é uma caminhada acompanhada pela maioria, acompanhada por Jesus sim, mas não pela maioria. Não espere muitos parceiros nessa aventura do discipulado radical. A Bíblia nos dá vários exemplos. Olha para Jesus, enquanto esteve aqui fisicamente, Jesus está no Getsêmani, e ele está num momento radical do seu ministério, porque ele estava ali prestes a ser preso para ser levado à cruz. Ele tinha 12 discípulos, mas ele encontrou 3 ali que poderiam estar mais perto dele, então dos 12 vem 3. Orem comigo. E os 3 que estavam com ele no Getsêmani fizeram o quê? Estavam dormindo. Jesus estava, segundo ele, estava aflito a ponto de morrer. Jesus estava transpirando sangue. E os seus discípulos, os mais chegados, os 3 mais chegados, estavam dormindo. E ele vai lá por 2 vezes e repreende: será que vocês não podem ficar comigo pelo menos 1 hora, vigiar comigo pelo menos 1 hora? E Jesus saía e eles voltavam a dormir de novo. Discipulado radical não é algo que você faz acompanhado com muita gente. Na verdade, você vai ver que muitas coisas radicais que Deus manda você fazer, você vai ter que fazer sozinho, ou acompanhado de pouquíssimas pessoas. Lá na cruz, quando ele estava na cruz, cadê os discípulos, aquela multidão, os 12 e a multidão que o seguia? Estava lá João e as Marias. Os outros, ninguém sabe onde andavam. O próprio Pedro já não estava mais lá, já o havia negado. Veja o exemplo do próprio Pedro, quando foi andar sobre as águas. Se Pedro tivesse esperado que mais alguém do barco dissesse: não, Pedro, vamos juntos andar sobre as águas até Jesus, ele estava no barco até hoje, porque somente ele se dispôs a sair do barco. Eu uso isso para fazer uma conta, que eu digo que para cada discípulo que está disposto a sair do barco, existe pelo menos 11 que não querem sair. Foi esse percentual que aconteceu naquele episódio. O Pedro sai, os outros 11 ficam dentro do barco. Então, caminhar sobre as águas, viver um discipulado radical, não é o que você faz acompanhado de muita gente. Se você colocar como condição, presta atenção, se você colocar como condição que para ser um discípulo radical, ou para fazer coisas radicais que Deus está te pedindo, alguém ou algumas pessoas têm que ir com você, então existe uma grande probabilidade de você nunca se tornar um discípulo radical e nunca fazer nada radical para o Senhor. Se Pedro estivesse esperando, estava no barco até agora. No contexto da igreja a gente vê muito isso. Tem pessoas que nunca fizeram nada radical para Deus. Um dia, Deus puxa a orelha deles, dá uma sacudida neles e manda eles fazer alguma coisa relativamente radical. Servir alguém, fazer algo. A primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? É atrás de alguém para ir com eles. Normalmente ele vai atrás do líder do pequeno grupo dele. Normalmente ele vai atrás do pastor. E ele diz: vamos comigo, porque Deus disse que é para fazer isso e a gente tem que fazer isso. E ai do grupo pequeno dele se não acompanhar, do líder dele se não acompanhar, do pastor se não acompanhar ele. Porque além de desistir de ir fazer o radical que Deus mandou,
ele ainda fica ofendido e criticando os que não quiseram acompanhá-lo. É interessante que ele esquece de todas as vezes que muitas outras pessoas se levantaram e foram fazer algo radical para o Senhor, e ele estava sentado numa cadeira de braços cruzados. Mas no dia que ele resolveu fazer uma coisa, ele não foi capaz de fazer porque não teve quem fosse com ele. E ele só ia se alguém fosse com ele, porque ele não era capaz de ir sozinho. Nunca vai ser discípulo radical. Nunca. Porque sempre para fazer algo que Deus manda, ele tem que alguém ir com ele. E ainda fica ofendido com quem não vai. Mas ele não é de acompanhar os outros quando estão fazendo coisas radicais. Por isso eu digo, se Deus mandou você fazer algo radical para Ele, e se ninguém mais quer ir com você, sabe o que é que eu digo para você? Vá só. Se Deus mandou você fazer algo radical e ninguém quer acompanhar você, vá só. Porque se Ele me mandar fazer algo radical e vocês não quiserem comigo, eu vou só. Agora, se cada vez que Deus pede algo a você, ou manda você fazer algo, você tem que ter alguém que vá com você, senão você não vai, você nunca vai se tornar um discípulo radical. Se você quer se tornar um discípulo radical, precisa entender de uma coisa de uma vez por todas. É que a única companhia que não pode faltar no discipulado radical é a companhia de Jesus. E acredite, Ele nunca vai deixar você ir fazer algo radical que Ele mandou sozinho, Ele vai com você. Olha o que diz Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldade, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo da opressão, não será queimado pelas chamas. Amém? Sabe o que Deus está dizendo? Que quando você estiver andando em dificuldades, indo pelo caminho que Ele mandou, pode vir fogo, pode vir opressão, pode vir o que for, você não vai estar sozinho. Então, se ninguém quiser ir contigo, vá só, porque você sabe que a principal companhia você tem é Jesus. Sabe, na jornada do discipulado radical, existem tempestades, e como existem tempestades, mas também existe o Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco que está presente. Na jornada do discipulado radical, existem as fornalhas de fogo ardente, mas também existe o quarto homem, existe o anjo que vai caminhar na fornalha com você. Na jornada do discipulado radical existem as covas dos leões, sim, mas também existe o anjo que entra na cova com você para fechar a boca do leão. Sabe, Pedro, ele não condicionou a sua saída do barco aos outros 11. Jesus convidou, ele saiu e pronto. Ele disse, vocês não vão comigo? Não, eu vou deixar para outro dia. Não, ele não perdeu a oportunidade porque os outros não quiseram ir com ele. Daniel não condicionou a sua entrada na cova dos leões porque os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam ali. Não sei nem por que eles não estavam ali, mas não estavam. Sadraque, Mesaque e Abednego não condicionaram a sua entrada na fornalha porque Daniel não estava. Não sei porque Daniel não estava, mas era contemporâneo, mas não estava. Só vai entrar se Daniel vier entrar com a gente. Eles não condicionaram isso. Entenda uma coisa. Se Deus mandar você dizer algo, se Deus mandar você fazer algo, se Deus mandar você ir em algum lugar, então tenha certeza que Ele não desamparará você. Ele estará sempre com você. E isso já é mais do que suficiente. Entenda isso. Quando Ele nos comissionou a aventura radical de fazer discípulos, Ele nos fez uma promessa. E a promessa não foi que todo mundo ia ajudar você, não. Mateus 28, 20, olha qual é a promessa. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Você conhece o texto, antes disso ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse: eis que todos os irmãos vão ajudar vocês. Não, ele disse: eu vou estar com vocês. Isso já é mais do que suficiente. Essa é a promessa que ele fez quando ele nos mandou para a aventura radical de fazer discípulos. Ele disse: eu estarei com vocês, não em alguns dias, não nos dias mais difíceis. Ele disse: todos os dias eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Sobre a ideia de sentir Deus perto de você nos momentos difíceis, Davi nos dá um grande exemplo. Foi nos momentos mais radicais da vida de Davi que ele reconheceu e enxergou, descobriu a presença de Deus ao lado dele. Olha só que fantástico o Salmo 23. Não sei se vocês já tinham prestado atenção nisso. Salmo 23, versículo de 1 ao versículo 4. Isso aqui é maravilhoso. Olha só. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente aprendeu a ouvir esse texto que a gente nem medita mais no que ele está dizendo. Aqui acontece algo extraordinário. Observe que chega um momento do Salmo 23 que Davi muda radicalmente a sua linguagem, a sua forma de falar de Deus. Observe que no início desse salmo ele começa se referindo a Deus como ele, na terceira pessoa do singular. Ele diz: o Senhor, ou seja, Ele é o meu pastor, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Mas observe, aqui ele está falando sobre Deus. Na primeira parte do Salmo 23, ele está falando sobre Deus. Ele é o meu pastor, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ele está falando falando sobre Deus. Mas quando ele chega na segunda parte, em que ele entra no vale da sombra da morte, observe que ele muda radicalmente a forma de falar. Agora ele está falando na segunda pessoa, ele está dizendo: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Percebe isso? Quando ele entra no vale da sombra da morte, não serve mais falar sobre Deus, agora ele está falando com Deus. Agora ele não está mais dizendo Ele, o Senhor, ele está dizendo: tu estás comigo. Quando é que ele sente Deus perto dele? Quando é que ele sente a presença de Deus? Foi no vale da sombra da morte. Foi no momento mais radical da situação, em que ele percebe que Deus na verdade não era um Deus longe, mas era um Deus perto. E ele não fala mais ele, mas agora tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. São os momentos radicais da vida que nos colocam face a face com Deus. De repente, quando você obedece e se põe em uma situação que Deus mandou, uma situação em que você está fora do controle, o controle não está nas suas mãos, uma situação em que o milagre tem que acontecer, senão você vai fracassar. São nesses momentos que de repente o que era superficial torna-se íntimo. São nesses momentos que a religiosidade vazia se transforma num relacionamento verdadeiro. É na hora que você se permite estar em situações que Deus mandou você estar, situações que estão fora do seu controle, situações nas quais ou Deus faz um milagre ou você fracassa. É nessa hora que você ganha intimidade com Deus. É nessa hora, assim como Davi, que você descobre que Deus não está longe, mas que Deus está perto de você. Aí você não fala sobre Deus, nessa hora você fala diretamente com Deus. Então, quer ter uma relação mais próxima e mais profunda com Deus? Quer experimentar o poder dele em sua vida? Então você precisa permitir
ou se permitir estar em lugares e situações que Deus seja tudo que você tem, mesmo que ninguém mais queira ir com você. Então entenda uma coisa: se Deus mandar você dizer uma coisa, se Deus mandar você fazer uma coisa, se Deus mandar você ir a algum lugar e ninguém quiser ir com você, vá só. Porque entenda, a companhia indispensável você já tem. Deus estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O discípulo radical, ele entende isso. Ele não depende dos outros para fazer o que Deus mandou. Ele depende de Deus. Terceira característica, pegue seu esboço. Terceira característica do discípulo radical. O discípulo radical valoriza mais a oportunidade de crescimento do que a garantia de segurança. O discípulo radical valoriza mais a oportunidade de crescimento do que a garantia de segurança. Tem muita gente vivendo um discipulado medíocre, porque sempre diante de uma oportunidade de crescimento que Deus dá, insistem em ficar parados pedindo garantias de segurança. Senhor, prometa-me que eu não vou fracassar. Senhor, prometa-me que não vão rir de mim. Senhor, prometa-me que eu vou ter toda a ajuda que eu precisar. Senhor, prometa-me que não vão quebrar um contrato comigo. Senhor, prometa-me que não vamos ter dificuldade de pagar o aluguel. E aí vai. Diante da oportunidade, você só pensa em garantias de segurança. E aí você nunca vai viver um discipulado radical. Você vai continuar sendo um discípulo medíocre, porque você está mais preocupado com a segurança do que com o crescimento. Você está mais focado em exigir garantias de segurança do que em pedir oportunidades para crescer. Os grandes heróis da fé nunca exigiram garantias de segurança. Daniel não pediu garantias antes de entrar na cova dos leões. Que garantias Daniel tinha que aqueles leões não iriam devorá-lo? Não existia nenhuma promessa de que o anjo está lá. Ele apenas obedeceu e viveu uma experiência ímpar que hoje, quantos séculos depois, nós estamos usando como exemplo. Que garantias Sadraque, Mesaque e Abednego tinham que a fornalha não iria queimá-los? Nenhuma. Eles apenas obedeceram e tiveram uma experiência incrível que hoje estamos falando deles aqui e aprendendo com eles. Que garantias Pedro tinha de que não morreria afogado? Ele pediu essa garantia? Não, ele diz assim: Senhor, deixa-me andar contigo sobre as águas. Ele não diz: Senhor, garanta-me que eu não vou afundar. Senhor, garanta-me que eu não vou morrer afogado. Não, ele só olhou para Jesus e disse: Senhor, permita que eu vá contigo aí até o Senhor andando sobre as águas. Ele queria uma experiência de crescimento. Ele não estava preocupado com garantias de segurança, assim como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pedro também fez assim. Então não peça a Deus garantias de segurança. Peça a Deus oportunidade de crescimento, e crescimento espiritual, de intimidade com Ele. Lembra do ponto anterior? Quando você estiver no vale, quando você estiver em situação fora de controle, aí o que era superficial se torna íntimo. Nenhum daqueles 11 que ficaram no barco tiveram uma experiência tão profunda com Jesus como Pedro, que saiu do barco. Tem um exemplo também muito bom que Jesus nos conta na parábola dos talentos. Ele conta a história de que um certo fazendeiro muito rico, e aquele fazendeiro representa Deus na parábola, ele chama 3 dos seus trabalhadores e diz: olha, eu vou fazer uma viagem para muito longe e vou entregar uma parte dos recursos para que vocês administrem. E ele dá 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para outro. Os 2 primeiros, o que recebeu 5 e o que recebeu 3, eles vão lá e investem, negociam e duplicam os talentos. Mas aquele que recebe só 1 tem uma atitude completamente diferente. Olha só, Mateus capítulo 25, versículo 16, fala da atitude do que tinha 5, mas é semelhante à atitude do que tinha 3 também.
Diz assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Ele não ficou preocupado com o perigo, e se eu aplicar, e se não funcionar, e se eu perder, e se eu for roubado. Ele não ficou pensando nisso, e diz que ele saiu imediatamente. Ele estava empolgado com a oportunidade que o seu Senhor estava dando. Ele estava empolgado com a oportunidade de mostrar que poderia ser confiável. Ele estava empolgado com a oportunidade de servir e multiplicar os talentos do seu Senhor. Então ele sai imediatamente e aplica e negocia e multiplica aqueles talentos. Agora olha a postura daquele que recebeu apenas um. Mateus 25, 18. Mas o que recebeu 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha a atitude desse, como foi diferente. Ele estava preocupado com a segurança. Ele não estava muito preocupado com o crescimento, ele estava preocupado com a segurança. Ele estava focado na segurança. E se eu negociar e tiver prejuízo? E se eu deixar guardado em casa e eu perder, ou então eu for roubado? Então é melhor não arriscar, é melhor enterrar. Porque quando o Senhor voltar, eu vou devolver o mesmo talentozinho que Ele me deu. E se você leu a parábola, você sabe que no final ele é duramente repreendido. E o talento que ele tinha, ele foi tirado e foi dado porque tinha 5, que agora tinha 10. Porque aquele é servo fiel, mas esse aqui é servo mau e negligente, segundo o que diz na parábola. Por quê? Porque ele estava focado na segurança, na garantia de que não vai dar errado. Então o canto mais garantido para ele não perder era enterrar. E por isso ele foi repreendido duramente pelo seu Senhor. Deus tem nos dado muitas oportunidades. Deus tem nos dado talentos. Deus tem nos dado dons. Deus tem nos dado recursos. Se você valorizar mais a segurança do que o crescimento, você não irá desenvolver as coisas que Deus tem te dado, não irá multiplicar as coisas que Deus tem te dado. Você vai, na verdade, enterrar o que Deus tem confiado a você. E vai chegar o dia em que Ele vai estar diante de você e você diante dEle, e Ele vai pedir uma prestação de contas. E se você é do tipo que valoriza mais a segurança do que o crescimento, você vai ter que dizer a Ele que enterrou. E Ele vai dizer a você: servo mau e negligente, não servo bom e fiel. Então foque no crescimento, peça a Deus oportunidades para crescer e não garantias de segurança. Foque no crescimento e não na segurança. Lembre-se, o Senhor vai estar contigo. Para que você está preocupado ainda em pedir garantias de segurança? Quarta característica do discípulo radical: o discípulo radical não apenas ora, mas também está disposto a esperar o tempo que for preciso pela resposta de Deus. Entenda isso. O discípulo radical não é apenas alguém que ora, mas ele é alguém que está disposto a esperar o tempo que for preciso pela resposta de Deus. O discípulo radical, ele leva a obediência muito a sério. Ele não quer dar um único passo fora da vontade de Deus. É por isso que ele ora e espera Deus responder, e não faz nada até que Deus responda. E quando Deus responde, ele faz o que Deus mandou. Por que eu estou falando isso? Isso parece óbvio, né? Mas não é. A gente vê o tempo todo discípulos tomando decisões precipitadas, às vezes decisões estúpidas, e usando como argumento que já oraram. Irmão, você vai fazer isso? Vou. Você orou? Eu já orei, pastor, já orei. A questão não é se você orou, a questão é como você orou. Não é só porque você orou: eu estou pensando em comprar aquele carro, Senhor, abençoa a compra desse carro em nome de Jesus, amém. Aí você vai lá e compra o carro. Não, eu orei, pastor. Me diga para que você vê essa oração. A questão não é se você orou, é como você orou. Será que você não está orando? Será que você não tem o hábito apenas de orar
para que Deus abençoe as suas decisões? Tem muita gente vivendo esse discipulado. Sabe, Jesus é o servo dele, Deus é o servo dele, é o gênio que anda aqui do lado e ele diz: abençoa isso aqui, Deus. Faz isso aqui, Deus. Abençoa aquele outro ali, Deus. E Deus tem que sair correndo atrás de você e abençoando o que você decidiu fazer. Olha, está assim de cristãos que vivem assim. Eles não oram para saber o que Deus quer que eles façam. Ou então diz assim: Senhor, eu tenho até amanhã para tomar essa decisão, então o Senhor me responde logo. E se Deus não tiver a fim de responder você até amanhã, você vai tomar a decisão por conta própria? Aí você vai quebrar a cara. Quem é que determina o seu tempo? É você ou é Deus? Aí eu volto a perguntar: quem é que é o Senhor? Você ou Ele? Então tem muita gente que está assim, orando para Deus abençoar os seus projetos, orando para Deus abençoar as suas causas, orando para Deus abençoar as suas decisões, mas não estão orando para descobrir o que Deus quer que você faça. E quando ora perguntando o que Deus quer, não tem paciência de esperar Deus responder. E quando espera Deus responder, nem sempre está disposto a fazer o que Ele mandou. Será que você não tem perguntado a vontade de Deus, mas não tem nenhum interesse em descobrir realmente qual é essa vontade? Tem 3 elementos comuns na vida do discípulo radical. Os 3 elementos são oração, paciência e obediência. Se quiser anotar, anote. 3 elementos comuns na vida do discípulo radical: oração, paciência e obediência. Ele ora e ele espera Deus responder. Quando Deus responde, ele obedece. Você tem que ter esses três elementos na sua vida para ser um discípulo radical. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu li num livro de John Ortberg. O tema do livro, o título do livro é Vem Andar Sobre as Águas. Uma história muito interessante sobre oração. Eu transcrevi aqui, não no telão, mas aqui, porque eu achei essa história tão legal e eu não queria perder um detalhe da história. Mas eu queria que você ficasse bem atento para que você acompanhasse. Vou tentar ler como se não estivesse lendo, para você entender a história sobre oração. Mas uma oração radical. Olha só, um dia, um novo convertido chamado Bob, muito entusiasmado, procurou o seu pastor, porque havia encontrado uma passagem na Bíblia em que Jesus dizia: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Bob queria saber se isso era verdade mesmo. E o pastor, depois de dar algumas explicações, disse a ele: Bob, isso é verdade mesmo, é isso que está dizendo na Bíblia, é verdade. Então ele disse: pastor, então preciso orar por alguma coisa urgente. E aí ele ficou assim e disse: eu acho que eu vou orar, pastor, vou orar pela África. Aí o pastor pensou e disse assim: mas você não acha que devia orar por alguma coisa mais específica? Você vai orar por um continente inteiro? E aí ele pensou e disse: então pronto, eu vou orar pelo Quênia. É mais específico, pelo um país, né, da África, eu vou orar pelo Quênia. O pastor desafiou Bob então a orar pelo Quênia todos os dias durante 6 meses. Você quer orar pelo Quênia? Então você vai orar pelo Quênia todos os dias durante 6 meses. Se nada de extraordinário acontecer em 6 meses, eu pagarei a você $500. Foi o desafio que o pastor fez para o Bob. Ore pelo Quênia, mas você tem que orar todos os dias durante 6 meses. E algo extraordinário vai acontecer. Se não acontecer, eu pago a você $500. Agora tem uma coisa: se você falhar um dia, está desfeito o acordo. E aí eles fizeram esse acordo. Bob orou por alguns meses e nada aconteceu. Até que um dia ele participou de uma reunião em Washington, onde cada convidado falou um pouco sobre sua vida profissional. De repente uma senhora foi compartilhar e disse que ajudava a administrar um orfanato no Quênia. O maior orfanato daquele país. De repente Bob despejou uma saraivada de perguntas sobre aquela mulher, que ficou muito assustada com o seu interesse.
Então ela disse: vejo que o senhor se interessa muito pelo meu país, senhor Bob. O senhor já esteve no Quênia? Ele disse: não. O senhor conhece alguém do Quênia? Não. Então por que você está tão interessado em meu país? Ele diz: bem, é que eu fui desafiado a orar pelo Quênia por 6 meses. Ela perguntou: você gostaria então de conhecer o Quênia e conhecer o nosso orfanato? E aí ele não pensou 2 vezes, ele disse: vou. Chegando no Quênia, ele ficou horrorizado com a pobreza e com a falta de atendimento médico. Quando ele voltou do Quênia para os Estados Unidos, ele escreveu cartas para as grandes companhias de medicamentos, relatando a miséria que vira lá no Quênia. Algumas dessas companhias o atenderam e o orfanato recebeu mais de $1 milhão em doações de produtos farmacêuticos. A senhora gerente do orfanato ficou muito entusiasmada com as doações e convidou Bob para ir novamente ao Quênia, desta vez para participar de uma festa no orfanato. Olha, ele está nos 6 meses de oração. Para surpresa de Bob, o presidente do Quênia estava na festa do orfanato e o convidou para ir com ele conhecer Nairobi, a capital. No caminho, visitaram uma prisão. Bob quis saber sobre os homens que estavam presos ali e o presidente disse que eram prisioneiros políticos. Acho uma pena mantê-los presos aqui. Vocês deveriam soltá-los, comentou Bob para o presidente do Quênia. Ele não respondeu nada. Algum tempo depois de chegar nos Estados Unidos, Bob recebeu uma ligação do Departamento de Estado do governo americano. Gostaria de falar com o senhor Bob. É ele. O senhor esteve no Quênia recentemente? Sim. O senhor fez alguma declaração sobre prisioneiros ao presidente daquele país? Sim. O que é que o senhor disse a ele? Eu só disse que ele deveria libertá-los. Pois é, senhor Bob, nós estamos ligando para agradecê-lo, pois há muitos anos o governo americano, através de seus canais diplomáticos, vem tentando convencer o presidente do Quênia a libertar esses prisioneiros políticos e não obtivemos nenhum sucesso. E agora fomos informados que todos os prisioneiros foram libertados e, segundo as autoridades do Quênia, muito se deve a uma conversa que o presidente teve com um rapaz americano chamado Bob. Meses depois, não para aí, ele continua orando pelo Quênia. Meses depois, o próprio presidente do Quênia telefonou para a casa de Bob. Ele pretendia nomear novos ministros e queria saber se Bob poderia ir ao Quênia para orar por ele 3 dias antes dele escolher os nomes que seriam os seus ministros. Incrível isso. Tudo isso aconteceu porque um homem decidiu orar continuamente por uma coisa e estava disposto a esperar Deus responder e estava disposto a obedecer quando Deus respondia. Ele estava disposto a dizer: eis-me aqui, quando Jesus o convidou. E Jesus o convidou, sabe para quê? Para fazer parte da resposta da sua própria oração. Deus costuma fazer isso o tempo todo. Então Bob viveu a maior aventura espiritual da sua vida, mas isso só aconteceu porque ele decidiu orar e esperar e só agir cada vez que Jesus respondia às suas orações. Então não basta orar, você precisa esperar Deus responder e também precisa estar disposto a fazer parte da resposta de Deus para a sua oração. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de algo que eu estou vivendo agora no momento. Eu acho que no início do ano, acho que foi isso, por volta de fevereiro, março, eu comecei a ser incomodado por Deus a respeito de que eu precisava fazer algo pelo interior do Rio Grande do Norte.
E eu não sabia o que, eu comecei a orar, e eu tinha uma publicação em que tinha a relação das cidades do interior do Rio Grande do Norte não alcançadas pelo trabalho batista. E aquilo começou a arder no meu coração, eu disse, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu disse, Deus, eu vou orar. E aí eu recortei aquela relação de cidades e fixei na porta da geladeira lá de casa. Está bem amarelinho o papel, mas está lá ainda. Prendi lá com os ímãs e coloquei na porta da geladeira lá de casa. E disse, Deus, eu não faço ideia o que é que o Senhor tem para mim aqui, mas eu quero dizer ao Senhor que eu estou à tua disposição. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar e orar por isso. E sempre que eu passo perto da geladeira, eu olho para aquele papel e lembro daquela oração que eu tenho feito. Só que eu comecei quase cometer um erro. Eu comecei a planejar algo para fazer. O que é que eu tinha que fazer para ajudar no interior, para plantar a igreja, ou para ajudar a igreja que já tinha. E eu comecei a fazer alguns planos. Quem está mais perto de mim, algumas pessoas já ouviram eu comentar alguma coisa, poucas pessoas, porque eu comentei com pouquíssimas pessoas isso. Mas eu cheguei a fazer alguns planos, e depois caiu a ficha de que eu estava agindo errado. De que eu estava orando, mas eu estava respondendo a minha oração. E na verdade eu tinha que esperar Deus responder, porque eu não sabia o que é que eu tinha que fazer. Então eu disse, eu vou continuar orando e deixar que Deus responda, porque eu posso estar pensando aqui numa estratégia, pensando que é maravilhosa, e chegar lá não tem nada disso que Deus quer que eu faça. Eu disse, eu vou continuar orando para Deus responder o que é que Ele quer comigo no interior do Rio Grande do Norte. Não fique com medo não, mano, não vou largar a igreja não. Quando é comigo é com nós todos. O que é essa igreja? O que é que Deus quer com essa igreja em relação ao nosso estado? E aí eu continuei orando sobre isso. E aí parece com a história do Bob. De repente você se vê numa situação, e aí alguém comentou comigo que veio um pastor lá de Currais Novos e estava pensando em implantar grupo pequeno na igreja dele, e ele veio visitar um dos nossos pequenos grupos aqui. Eu disse, diga a ele que fale comigo, que eu estou disposto a ajudar. Ele disse, olha, está surgindo alguma luz aí. E aí conversei com ele, me coloquei à disposição. Depois eu recebo uma ligação de um grupo de pastores aqui para o lado de cá, Nova Cruz, São José do Mipibu, Areis, para o lado de cá. E disse, olha, a gente está planejando aqui um treinamento e queria que você viesse dar um treinamento sobre grupo pequeno. Na verdade não é mais grupo pequeno, né? É PGM agora, né? E aí eu disse, ok, vamos conversar sobre esse assunto. E aí a gente marcou um dia para eles virem aqui. No dia que eles estavam vindo aqui, o outro de Currais Novos ligou e disse que estava aqui em Natal. Eu disse, então vem todo mundo. Essa semana nós nos sentamos aqui com esse grupo de pastores e começamos a conversar sobre pequeno grupo. E sobre como implantar pequeno grupo, como treinar a igreja para isso, como capacitar líderes. E a gente já saiu quase, digamos assim, pré-agendado para um treinamento em fevereiro em Currais Novos e naquela região, e um outro treinamento aqui na região de Nova Cruz, naquela área por ali. E eu comecei a pensar assim, poxa, eu acho que Deus está começando a responder como é que eu vou poder ser útil para as igrejas do interior, porque Deus está começando a me dar resposta, e agora eu estou entendendo como é que eu posso trabalhar, eu estou entendendo como é que eu posso ajudar. Então eu posso ajudar compartilhando aquilo que Deus tem feito aqui através dos nossos grupos pequenos. Então quando você começa a orar por algo, orar perguntando qual a vontade de Deus, então você começa a esperar pela resposta de Deus, e você tem um coração disposto a obedecer quando Ele responder, e disposto a fazer parte da resposta de Deus para a sua oração. Então se você fizer isso, orar desejoso de conhecer a vontade de Deus, orar esperando a resposta de Deus, disposto a obedecer quando Ele responder, e mais do que isso, disposto a fazer parte da sua resposta de oração, então você está prestes a se tornar um discípulo radical. Amém? Para concluir, eu quero só relembrar o que vimos hoje. O discípulo radical, ele está disposto a trocar o não do medo pelo sim da fé. Está disposto a fazer coisas radicais para Deus, mesmo que ninguém o acompanhe. Está disposto a focar mais no crescimento do que na garantia de segurança.
e está disposto a aprender a orar, esperar e obedecer. Que Deus nos abençoe.